Fala, nação tricolor, como é que vocês estão depois dessa noite depressiva, dessa noite trágica, desse empate com sabor de derrota? Pois é, hoje nós não teremos notícias. Não vou aqui falar pra vocês, olha, vou falar de contratação, vou falar da coletiva. Não, hoje a gente vai falar das próximas rodadas do São Paulo. Vamos comparar o momento atual com o momento de 2013. Em 2013 ficamos 13 rodadas na zona de rebaixamento e não caímos. Vamos falar do momento nos bastidores do São Paulo, das confusões entre os jogadores e o que está acontecendo para eles solucionarem isso, sim, que já estão nesse processo de solução. Por fim, vamos falar do Dorival e da falta de tempo dele nesses próximos jogos e o que ele está fazendo para correr contra o tempo, para tentar salvar a gente do rebaixamento. Tudo isso eu tô te falando porque você é o grande torcedor que tem o poder nas mãos de mudar sim essa situação. Tudo isso eu vou te falar com dados que você ainda pode ter fé no São Paulo esse ano sim. Então fica aí ligado no vídeo, se você ainda quiser alguma notícia boa no meio desse mar de escuridão que a gente tá atravessando. Mas antes de começar, vou pedir para você dar like nesse vídeo aqui, que é um vídeo super importante, para você se inscrever no nosso canal, para ficar sempre ligado nas notícias e no momento do São Paulo, né? E vou agradecer a audiência de todos vocês nos últimos vídeos, tá bom? Fica aí ligado pra gente discutir esse momento. Galera, começando pelo Dorival e a corrida dele contra o tempo para tentar salvar a gente, para tentar dar uma cara ao time. Porque o que aconteceu com o Dorival? Ele foi apresentado na segunda-feira. Na segunda, ele já treinou o time, mas ele treinou com aquele: oi, boas-vindas, eu sou eu, meu padrão tático é assim e tal. Na terça, ele fez treinamento e o preparador físico já chamou alguns jogadores para ficar correndo em volta do campo. Na quarta, descanso, quinta já foi jogo. Como que em 2-3 dias de treinamento, o time teria já a cara do Dorival. E o pior que eu vou te falar, ele tá correndo mesmo contra o tempo. Porque hoje, sexta-feira, deveria ser descanso dos jogadores. Ele chamou e convocou os jogadores para treino tático. Enquanto a gente grava aqui, o São Paulo tá treinando, fazendo treinamento tático lá no CT da Barra Funda. E ele vai treinar amanhã e domingo ele já joga contra a Chapecoense. Essa maratona segue até domingo que vem, porque depois tem o Vasco em casa e o Grêmio em casa de novo. Então, pouco tempo. O que ele tá tentando fazer nesse pouco tempo é não deixar o jogador pensar em crise. É trazer para o treino tático e falar, olha, você errou aqui, eu já estou solucionando. Você errou aqui, vamos treinar isso. É a tentativa, essa é a proposta do Dorival Júnior ao elenco agora. Inclusive, na coletiva, ele disse que faria isso e faria com carinho em relação ao elenco. Propor algo de novo, soluções. Quero lembrar vocês que o Dorival assumiu o Palmeiras em 2014 lutando contra o rebaixamento e na oportunidade salvou o Palmeiras do rebaixamento. Em 2015, ele salvou o Santos do rebaixamento, pegou o Santos na 13ª rodada do campeonato e também na mesma posição que nós estamos. Então o Dorival já tem experiência para saber lidar com esse tipo de situação, com o clima, com a pressão, com a energia, e sabe que agora ele tem que focar no treinamento e botar aquilo dentro de campo. O Dorival disse em coletiva que o principal desafio dele era recuperar a confiança dos jogadores. E o Petros falou isso ontem quando saiu da partida. Falou sobre confiança. Faz um gol, aumenta a confiança. Leva um gol, baixa a confiança. Só que nós acreditamos que o principal desafio do Dorival Júnior hoje são os bastidores do jogador. E é disso que eu vou falar um pouquinho agora. O São Paulo nos últimos meses, ainda com o Rogério Ceni como técnico, teve vários problemas internos entre jogadores. Alguns saíram na mídia, como o caso da prancheta com o Cícero, e outros, graças a Deus, não saíram na mídia, como casos de briga mesmo, é troca de ofensa, é empurrão, dedo na cara, e daí por diante. Esse tipo de coisa acaba com o clima do vestiário, os jogadores entram em campo rachados. Isso foi ficando pro passado. O maior desafio hoje do Dorival é reconstruir o grupo. Reconstruindo o grupo, ele retoma aqueles jogadores que a gente tinha. Eu vou dar um exemplo rápido sem soltar nomes. O cara veio pro São Paulo, mostrou que é bom, mostrou que tem futebol. Aí ele brigou nos bastidores e arranjou as confusões dele. Já não rende em campo, já não rende o que a torcida espera, já não rende o que a diretoria espera. Ele passa a não se sentir mais útil pro grupo. E cria uma questão, inclusive psicológica, dentro do jogador.
Esse é um dos grandes desafios do Dorival. Fazer esses jogadores voltarem a se sentir parte de um grupo, como um todo, e não individual. Mas o bom é que, apesar de todas essas brigas que aconteceram, esses rachas, essas baixas, já existe um processo de solução interno entre os próprios jogadores. E o que o Prato disse ontem, depois do jogo, tem muito a ver com isso. Se você ver ali atrás de mim, tem as aspas dele, e ele tá falando isso. Não adianta colocar a culpa no treinador que já trocou, no calendário, que todos os times vivem o mesmo calendário e a mesma falta de tempo, na comissão técnica inteira que trocou, no mercado que está aberto, os jogadores vão e vêm. Não adianta pôr agora a culpa em ninguém. Agora chegou a hora de olharem para si mesmos e aprenderem a se responsabilizar. Então vou te falar o que vai acontecer a partir de agora. Os jogadores vão começar a cobrar um pro outro, inclusive aqueles que brigaram vão olhar e falar, ó, e aí? Vamos esperar cair? A gente vai ficar nesse mimimi? Ou a gente vai reagir? Porque agora no São Paulo a filosofia é o seguinte, inclusive no elenco. Não quer? Vai embora. Pega o beco. Quer? Agora é para fazer acontecer. Essa é a filosofia que vai começar a se instaurar. Porque a gente tem um elenco, inclusive, superior ao de 2013, que quase caiu. Nós temos Prato, Jusilei, Petros, Arboleda, jogadores que chegaram com boas energias e que estão pegando esse elenco que está se reconstruindo. Então o Dorival, ao mesmo tempo que tem que criar um padrão tático, ele também tem que reaproximar o elenco. Então aí 2 desafios contra o tempo do Dorival e do elenco. 2013 foi o ano que nós chegamos mais próximos na história de cair para a segunda divisão. E agora estamos de novo na zona de rebaixamento. Então eu tive que lembrar de 2013 para conseguir ver pontos bons no meio desses desafios todos que existem e para conseguir ter fé e passar isso para vocês. Então, primeiro, existem muitas coincidências entre lá e aqui. Primeiramente, na 9ª rodada, em 2013, nós fomos para a zona de rebaixamento. Em 2017, na 9ª rodada, nós só não entramos pelo saldo de gols, mas oficialmente já tínhamos pontuação de zona de rebaixamento. Entramos 2 rodadas depois contra o Flamengo, quando o Ceni caiu. Em 2013, quando entramos na zona de rebaixamento, Paulo Autuori era o nosso técnico. Ele tinha acabado de assumir, o Ney Franco tinha caído, o Milton Cruz ficou um tempo e veio o Paulo Autuori. Quando o Paulo Autuori chegou, ele nos deixou mais 9 rodadas na zona de rebaixamento, perdendo tudo, sem parar. E do dia pra noite a diretoria fez, vou mudar. E colocou o Muricy. Assim, no mesmo dia, o Paulo Autuori foi demitido e o Muricy logo veio. O Muricy já nos tirou da zona de rebaixamento no primeiro jogo contra a Ponte Preta em casa. Jogo lotado. E a partir daí, a torcida bateu recorde de média de público no Brasileirão. E não parou mais até o final do campeonato. O que é isso? É troca de energia. O Muricy chegou, a torcida abraçou e o elenco se recompôs. E é exatamente disso que a gente precisa agora. Repetir este feito. O Dorival chegou, o elenco vai se recompor e a torcida precisa abraçar. Já abraçou a causa ontem, vocês estão de parabéns. Quase 32 mil pessoas vieram assistir aquele jogo trágico no Morumbi. Mas eu sei que é triste, e eu sei que dá raiva, e eu sei que dá vontade de ignorar que o futebol existe, ainda mais nesse momento. Mas a gente tem que abraçar. O Morumbi tem que virar caldeirão. O cara, quando chegar aqui, ele não tem que encontrar só um time forte, que é o que a gente espera que o Dorival crie. Ele tem que encontrar uma torcida pronta pra briga. Ele tem que encontrar uma torcida que tá louca pra guerra. Porque quando o elenco cair, como disse o Petros ontem, em entrevista depois do jogo, a confiança cai. Quando essa confiança cair, é a torcida que tem que levantar. 2013 já provou que a torcida pode sim ser muito influente nos resultados dos jogos. O Muricy, junto com a torcida, nos salvou do rebaixamento e nós terminamos o campeonato em 9ª posição. Lembrando que o Muricy chegou na 21ª rodada. Ok? Nós estamos na 14ª. Se a reação vier mais cedo e fizermos tudo isso mais cedo, dá para ter fé esse ano no São Paulo, sim. Dá para não cair, dá para terminar inclusive melhor do que em 9ª posição. O que precisa agora é de união. União tanto dentro do São Paulo, do elenco, quanto nossa como torcida. Por mais que a gente esteja com raiva, triste pra caramba, a gente tem que estar no estádio. Tem que deixar esse elenco pra cima. Se a gente não for lá no estádio, se a gente não continuar fazendo a nossa parte, é muito mais difícil do elenco sozinho terminar com as rixas entre eles, entender o padrão tático e ainda ter que enfrentar a vaia de torcida. Dá vontade de vaiar pra caramba. Muito. É triste o que a gente tá vivendo. Mas é muito mais difícil se reerguer sendo vaiado.
Você não concorda que se alguém ficar o tempo inteiro falando seus erros, apontando seus defeitos, vai ser muito mais difícil você corrigir os seus erros? Uma curiosidade interessante é que nesta mesma rodada, em 2013, nós estávamos com os mesmos dados. 3 empates, 3 vitórias, 7 derrotas. A mesma pontuação, certo? E aí a gente demorou mais 7 rodadas para começar a reagir e o Muricy chegar. Agora não. 7 rodadas com antecedência, nós já temos o Dorival Júnior e um elenco que entende que precisa se reorganizar. Só precisa a torcida abraçar e entender que 7 rodadas antes nós já podemos criar uma reação com todo mundo mudando a energia e quem sabe até terminar esse campeonato muito melhor do que terminamos em 2013. Sobre o jogo de ontem, São Paulo não mostrou muito futebol. Tem gente que diz que a postura melhorou e tem gente que não. Foi trágico, não importa. O que a gente tem que fazer? Parabenizar o Jusilei, Jussi Monstro. Não se abalou em nenhum momento dessa crise inteira, com queda de técnico, com o elenco rachando e tudo mais. Pelo contrário, esse cara só evolui. Tá de parabéns à torcida por ter comparecido, por ter gritado, ter aplaudido, estar lá e por gritar o nome do Jusilei. Agora a gente tem que abraçar os outros jogadores também, inclusive aqueles que vocês estão morrendo de raiva e que eu também estou. A gente tem que abraçar o elenco inteiro, porque esse é o elenco que a gente tem para lutar contra o rebaixamento. É esse, não adianta. Você pode estar morrendo de ódio, mas esses são os caras que vão tirar a gente da zona de rebaixamento. Então vamos abraçar esses caras também, vamos aplaudir geral. Dá vontade de xingar, eu sei, dá uma xingadinha de vez em quando, dá uma aliviada, mas vamos abraçar o elenco inteiro. Vamos criar uma energia de união no São Paulo, que é isso que pode nos salvar. E lembrando também que em 2013, a gente tinha um elenco inferior demais comparado aos jogadores que tem hoje. Nós tínhamos assim uns jogadores que, não quero falar mal individualmente, mas era um grupo muito menos habilidoso do que esse. Nós temos ótimos nomes, o próprio Jusilei, o Petros que chegou agora, o Lucas Prato, o Júnior Tavares, Cueva é bom, Jonathan Gomes que chegou tem muita coisa para mostrar, principalmente contra o Santos foi bem, tá faltando só entrosar. O Rodrigo Caio que enfrentou 2013 já tem experiência, espero que fique até o fim do ano. Esse Arboleda que tá chegando agora também e já tá mostrando comprometimento, então é um elenco superior, e tô falando de futebol mesmo, de técnica, é um elenco superior. O que precisa hoje no São Paulo é mudar a energia. E a nossa energia como torcida influencia muito. Porque se a gente vai pro estádio e fica, mano, que merda, olha que time de bosta. Não é uma energia negativa? Não é isso que você tá passando? Então se a gente passar uma energia de união, de cantoria, de abraço, de vamos pra cima, e começar a fazer um caldeirão, um inferno, um Morumbi, eu tenho certeza que dá pra chegar em algum lugar com esse time ainda. Galera, nesse vídeo eu tentei não ser corneta e começar a ficar falando muito do jogo, senão eu ia ficar falando mal de um monte de gente, porque vocês estão morrendo de raiva e eu também tô, tá todo mundo triste. Então eu quis propor pra vocês algo diferente, uma linha de raciocínio que de repente possa mudar o ambiente ou o momento do São Paulo, que nós também temos um pouquinho de poder nas mãos para isso. Vou falar para vocês a tabela, porque a gente vai enfrentar 2 jogos seguidos em casa antes de terminar o primeiro turno, que são jogos importantes. A gente vai enfrentar em casa o Vasco e o Grêmio, depois é o Botafogo fora e depois o Coritiba em casa. São 3 jogos em casa ainda para o primeiro turno. É muito importante que você compareça, que você vá e que a gente se una por esse movimento, beleza? Dá o like aqui no seu vídeo, deixa o seu comentário, porque segunda-feira estamos de volta com o nosso padrão noticiando, falando da janela. Então deixa aqui embaixo o seu comentário, sua opinião e suas perguntas sobre o São Paulo. E se inscreve no nosso canal. Um beijão para todos vocês.